Conhecimento e vaidade. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Momento Teologando. Eu sou o pastor Anderson Macedo e eu quero falar um pouco sobre conhecimento e vaidade. A vaidade de coração. Eu quero ser mais intenso ainda. A vaidade intelectual. A gente que estuda, a gente que leciona, que é um educador bíblico, um educador teológico, que tem a responsabilidade de transmitir o conhecimento da palavra de Deus, transmitir os fundamentos basilares da fé cristã, como também outros assuntos, e às vezes a gente acaba entrando também em algumas discussões sobre determinados temas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente estuda, quando a gente obtém títulos, quando a gente obtém diplomas, certificados. A gente tem que ter muita cautela, discernimento a gente tem que ser uma pessoa bem resolvida com isso. Saber se relacionar com o conhecimento, senão o conhecimento nos envaidece. O que tem é gente que se engrandece quando alcança determinados títulos, grau de conhecimento, de esclarecimento, e passam a exigir das pessoas, ou querer que as pessoas sejam como ela, pensem como ela, entendam como ela, não é? E isso não vai acontecer nunca. Isso nunca vai acontecer, não é? Então, se eu tive a oportunidade na vida de estudar, de me aprofundar nos estudos, e dou graças a Deus por isso, se você teve essa oportunidade, Deus seja louvado por isso, isso é uma maravilha. Mas tem muitas pessoas que elas não estudam, não obtêm conhecimento, algumas porque por desleixo mesmo, porque não querem, não acham interessante, não acham importante, tem até recurso, mas elas não estão nem aí. Mas muita gente não obtém conhecimento, não se aprofunda nisso, porque não teve certas oportunidades na vida, não é? Não teve condição, não teve recurso. Toda a sua vida foi uma vida difícil, de muita dificuldade, que teve que trabalhar toda a vida para sustentar seus filhos, sua família, para se sustentar. Então a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa compreensão, de não querer ficar cobrando das pessoas aquilo que aconteceu com a gente, cobrando das pessoas conhecimento que a gente tem, ou querendo se enaltecer, se engrandecer, se achar superior do que as outras pessoas por causa de um título acadêmico, por causa de leituras que você fez, você entendeu que outras pessoas não entenderam. Então, o nosso dever é transmitir o conhecimento, transmitir a palavra de Deus, transmitir o conhecimento bíblico, teológico, gerar esclarecimentos quando for necessário, da melhor forma possível. Só que temos que ter muita cautela e temos que vigiar com isso. Cuidado, porque a vaidade intelectual deixa a pessoa tola, chata, desagradável, antissocial, egocêntrica. Então, a vaidade intelectual corrompe a humildade intelectual. Então, se você está estudando, se você obtém títulos, se você é pastor, mestrado, doutorado, seja lá o que for, pós-graduado, isso eu estou falando para o nosso conteúdo, né? Bíblico, teológico, mas isso serve para diversas áreas da vida. Não existe coisa melhor do que a gente alcançar coisas grandes na vida e isso não corromper o nosso caráter, a nossa humildade, a nossa simplicidade, o nosso desejo de ajudar as pessoas, de transmitir esse conhecimento para as pessoas. Então a gente tem que entender que muita gente hoje dentro da igreja tem pouco esclarecimento, não é? Pouca intelectualidade, às vezes porque não quer, como eu disse, repito, mas muitas vezes porque não tem condições, não tem recursos, não consegue aquele nível de entendimento, de esclarecimento, e nós temos que ser pacientes com essas pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa orientação, do nosso esclarecimento. Portanto, não podemos nos achar melhor do que os outros, superior a ninguém, porque estudamos, porque temos conhecimento, porque pregamos, porque damos aula. Nada disso. Deus nos concedeu essa graça, nós nos esforçamos, e o nosso dever é ensinar, instruir e esclarecer, não é? E às vezes a gente se envolve em tanto debate teológico, gente. Se você vê na internet tanto debate, tanta discussão, existem debates e discussões que são necessárias, porque são discussões, debates com uma natureza mais
sadia, com o objetivo de elucidar alguns temas, mas isso já tem gerado inimizades, guerras, porfias, facções dentro da própria cristandade. Então, dentro da nossa comunidade cristã como um todo no Brasil, mais da metade do nosso público não tem nem ideia do que é esse tipo de discussão, daqueles assuntos, daqueles temas, não é? Por exemplo, muita gente me pede para falar sobre o arminianismo e o calvinismo, tal. É importante a frente de esclarecimento, sim, mas isso tem sido uma guerra desde os séculos passados. Então, por que eu não faço? Porque o que eu falar não vai ser mais novidade para ninguém. A internet está cheia, repleta de conteúdo sobre esse assunto. Conteúdo péssimo e conteúdo excelente. É só você saber filtrar. Então, eu não vou falar de coisas que já tem aí de forma exaustiva em plataformas digitais aí, conteúdo de muita qualidade que você pode absorver. Então, tem muito conteúdo bom por aí. Então, eu não quero ficar me dedicando a algo que já está exaustivo, que já está muito claro, não é? Eu, particularmente, eu tenho minha inclinação ao arminianismo, não é? Mas não é por isso que eu vou ficar declarando guerra aos calvinistas, ou ficar dizendo que um calvinista vai para o inferno. Gente, o que salva o homem é a fé em Cristo, a graça, não são diferenças secundárias de interpretações teológicas. Então, enquanto a gente está aí se engafiando aí, não é? Essa galera aí de rede social só para alcançar seguidores, curtidas e likes e ficar famoso, se engafiando com esses assuntos, com esses temas, mais da metade do público cristão carece de conhecimento simples, fundamental e basilar da fé cristã, porque eles não sabem. Eu lhe digo isso com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Eles não sabem, mais da metade do público cristão não sabe de fundamentos simples, que são bases do cristianismo, de uma vida cristã. Por quê? Porque não foram ensinados, porque não foram orientados, tá? Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para você. Vamos ter cuidado com o conhecimento e a vaidade intelectual. Vamos ter muito cuidado com isso, tá? A vaidade intelectual, ela corrompe a humildade intelectual. Que venhamos crescer na graça, no conhecimento, na unção e no fervor do Espírito Santo, no empoderamento do Espírito de Deus, com muito conhecimento, mas que não percamos a humildade, a simplicidade, a vida cristã piedosa e fervorosa. E vamos compartilhar desse conhecimento com graça, com simplicidade, para que todos sejam alcançados e sejam abençoados. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.